Com vocês, senhoras e senhores, o Espírito Santo através da pastora da casa, Juliana de Paula White Gadotti. Nossa! Oh, Jesus, que eu não estrague nada. Que delícia esse ambiente. É o melhor. Eu fico imaginando como que vai ser o céu. Tem que ter corpo glorificado para aguentar. Porque esse daqui é muito fraquinho. Esse daqui é muito fraco para aguentar. Tem horas que eu falo, meu Deus, eu acho que eu vou explodir. A sensação é essa. E é a melhor de todas. Eu imagino lá com Ele. E vivendo isso o tempo todo na presença dEle. Uau, que glorioso. Que maravilhoso, que maravilhoso. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês nesses dias, nesse tempo, onde é tão incrível poder testemunhar da sede de vocês. É tão incrível poder assistir a fome de vocês, a entrega, a busca. Desde ontem, o primeiro dia, eu lembro os primeiros avivas, que nos primeiros dias ainda a galera precisava dar uma engrenada. Mas, minha gente, a gente já começou com tudo. Eu imagino como isso aqui vai terminar. Porque se já começou desse jeito, imagina como isso vai acabar. Uau, que incrível! Tô animada demais. Vocês estão animados? Amém. Tamo junto, então. Tamo muito junto nessa. Eu orei. Eu tenho sido muito ministrada através de um livro que o Senhor tem me macetado. Eu estou lendo um livro que eu estou lendo muito devagar, porque cada capítulo é muita porrada. E eu preciso parar e meditar e me analisar e vou para a palavra, que eu não sei se você já ouviu falar, as pessoas que convivem comigo demais, porque eu tenho falado muito, mas eu quero indicar a você. Eu não sou uma pessoa de ler muito, não. Sou tipo que nem o pastor Poleto, eu sou mais da palavra e leio e gosto de ficar. Eu sou devagar nas minhas leituras. Mas esse é um livro que tem valido muito a pena ler, que é o livro do Larry Crabb, chamado Chega de Regras. Olha, te indico. Você quer crescer, amadurecer? Você quer realmente... Leia esse livro, te indico muito. E eu orando, eu não vou falar sobre nenhum capítulo, sobre nada especificamente desse livro, mas eu já vejo o resultado dele em algumas percepções. O que hoje eu vou ministrar é algo simples. Já foi falado aqui antes, não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. É simples. Mas, meus amados, se você pegar, não tem como você continuar no mesmo lugar de maturidade espiritual que você está. Quando as pessoas fazem aniversário, eu gosto muito de, ao menos, se eu não vou encontrar aquela pessoa, mandar um áudio para ela. E eu acho que de maneira muito geral, uma das coisas que eu faço muita questão de desejar quando alguém faz aniversário, é desejar que ela amadureça. É desejar que ela vá para um nível de mais amadurecimento espiritual, que aquele ano seja marcado como um crescimento de maturidade. E essa é a minha oração no meu aniversário. Senhor, que esse ciclo, eu não fique só mais velha cronologicamente falando, mas que vale a pena ficar mais velha se o Senhor me ensinar. Se eu crescer, se eu amadurecer, vai valer a pena mais um ano. Porque não tem, eu já falei isso, nada mais frustrante do que a gente envelhecendo com uma imaturidade infantil,
sem aprender com a vida, com os anos, com a palavra, com aquilo que o Senhor tem para ensinar, a gente olhar para trás e falar, uau, meu Deus, consegui, rompi nisso, e a esperança que amanhã eu vou ser melhor do que hoje, porque eu consigo olhar hoje e já vejo tanta coisa que eu melhorei de ontem, não é? Esse crescente é tão maravilhoso. E eu vejo que existe uma temática que está no nosso meio, e não só no nosso meio, uma temática que até quem é fora da igreja, um jeito, uma forma de se expressar, que até o não cristão hoje usa. E a igreja usa, e nós usamos com frequência. E sabe o que acontece? Às vezes quando a gente usa muito uma palavra, uma expressão, parece que com o tempo ela vai se diluindo, e a gente vai perdendo um pouco da profundidade que aquilo significa, da profundidade da gente entrar e perguntar e tentar entender e saber. E foi isso que eu tentei fazer, e nós vamos percorrer aqui sobre a palavra abençoado. Bênção. A gente tem um costume de falar tanto, isso aqui foi uma bênção, que Deus abençoe, que bênção, e alguém conta alguma coisa, mesmo lá fora, as pessoas até usam essa expressão, nossa, mas foi uma bênção isso daqui, mas foi uma bênção isso daqui. E o quanto a gente vai usando essa palavra de maneira rasa. O quanto a gente limitou o significado dessa palavra. Na palavra de Deus, abençoado e bem-aventurado significa a mesma coisa. Todas as vezes que a palavra usa bem-aventurado significa abençoado é. E nós então vamos ler aqui, eu quero começar em Marcos, numa passagem muito conhecida, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, se você puder, em reverência à primeira palavra, pelo menos, o texto base dessa pregação, ficar de pé em reverência à palavra. Quero pedir para você abrir no livro de Marcos, no capítulo 2. Amém. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca que estavam deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo,
levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor. Te adoramos, Pai. Colocamos diante de Ti agora a nossa mente, abrimos o nosso entendimento, a nossa atenção agora toda voltada ao Senhor, porque de fato queremos ser tocados pela Tua palavra. Queremos ser transformados por ela. Sê conosco, Espírito Santo de Deus, ministra da Tua parte no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Conhecemos essa passagem, conhecemos o quão incrível é tudo isso que decorre aqui nessa passagem, desses 4 amigos, que nos ensina tanto, não é? Esses 4 amigos que realmente se desdobram. Eu não sei se você já parou para pensar em todo o desdobramento desses homens, porque é muito insano imaginar já 4 homens em cima de um teto. Aí você imagina 4 homens em cima do teto com uma maca. Muito complicado. Aí você imagina 4 homens em cima do teto com uma maca e um homem deitado nessa maca. Sabe, vai ficando cada vez mais difícil de imaginar o esforço desses 4 em levar esse amigo na presença de Jesus. Isso nos confronta, isso fala demais conosco, o quanto de fato temos nos esforçado, ou de cara vemos algo que nos impede, fala, não vai dar, porque assim, eles tinham todo o direito de chegar com esse amigo, olha, Jesus está lá, vamos lá, e de repente chegar lá e ver aquela galera, aquela multidão, falar, meu Deus, sinto muito, queria muito, mas olha só como é que está. Mas nada foi empecilho para eles, a ponto de escalar uma casa, abrir um buraco no telhado daquela casa, correndo muitos riscos de acidentes, de ficar 5 paralíticos ao invés de 1, não é? Mas eles não mediram esforços e a gente aprende muito com isso. Mas hoje não é o foco da palavra, apesar de não dar para passar batido nisso, não é? Mas eu quero aqui entrar com vocês num lugar dessa palavra. Existia um homem paralítico. Esse homem com muitas limitações. Esse homem, eu imagino, quando uma pessoa fica muito tempo deitado numa cama, pode ser que tinham feridas em seu corpo, a musculatura já não funcionava mais, pode ser que tinha algum lugar mais atrofiado, por falta mesmo de exercitar. Eu não sei qual era a real condição física, mas a palavra diz que ele era paralítico, e é muito complicada essa condição. E de repente, Jesus, ele olha para esse rapaz, admirado com a atitude dos amigos, o qual impressiona Jesus, e ele faz questão de falar sobre isso. E havia uma necessidade ali desse rapaz. Era notória, era visível, era clara a necessidade dele. Mas o que é muito intrigante, ou não, é que Jesus olha para ele e ele diz assim ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E naquele momento os escribas e fariseus que estavam ali começam a pensar: que audácia! Quem ele pensa que é para perdoar pecado? Isso não é coisa para homem fazer, isso é coisa de Deus, é só Deus que tem a capacidade de perdoar pecados.
E ali, no sentimento daqueles escribas e fariseus, havia uma verdade e uma mentira. De fato, eles tinham razão. Somente Deus é capaz de perdoar pecados. Eles estavam certíssimos. A única coisa que eles não conseguiram identificar, que era o próprio Deus ali. Dentro da cultura judaica, havia pré-estabelecido algo que é tão interessante, porque eu não sei porque parece que a gente vive algo muito parecido com isso. Os judeus, eles atrelavam a cura mediante ao perdão do pecado. Existia essa regra, existia esse modus operandi. Deus perdoa o pecado, você pode ser curado por Deus. Mas eles falaram, gente, isso é muita audácia desse homem falar que perdoa. Jesus, percebendo o coração deles, ele fala, o que vocês acham que é mais fácil? Eu perdoar os pecados ou dizer para ele, levanta e anda? E aí Jesus, quebrando tudo, a profundidade do ato de Jesus ter curado esse paralítico foi muito mais profundo do que a gente imagina no coração do escriba e fariseu. Ele perdoa e ele cura. E aí o escriba olha e fala assim, se curou é porque perdoou. Se perdoou é porque ele é Deus. E aí, a história continua, não essa, mas a do cristianismo, a da Bíblia. E aí tem um outro lugar que eu preciso ir com você. Lucas 17, um outro acontecimento de milagre, muito conhecido. Eu mesmo já preguei essa palavra. Vamos lá. 17, a partir do versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aí, está grudado. Não. Em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus então indaga: ué, vocês não eram em 10, galera? Eu pedi para vocês fazerem o negócio, todos foram curados, mas só você voltou aqui para agradecer. Então lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Então aqui de novo, nós percebemos Jesus curando, Jesus tirando a aflição física de alguém, daqueles que chegavam até ele. Mas existe algo muito mais profundo do que a cura. Muito mais profundo.
Na primeira passagem, Jesus olha para um paralítico e a maior necessidade que ele enxerga naquele paralítico é de perdoar os seus pecados. Jesus cura 10 homens e fica na expectativa de como aquele coração iria se mover através daquela bênção recebida. Nove receberam a bênção. E vida que segue. Um voltou, se prostrou, adorou, louvou, reconheceu e encontrou salvação. E encontrou salvação. Abre comigo Mateus, capítulo 13, versículo 16. Mateus 13, 16. Romanos 4, 6. Primeiro. Romanos 4, 6. Diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que em Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. A palavra aqui, através de uma declaração de Davi, Paulo relembra isso e ele diz: abençoado, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem obras. O que isso significa? Que não existe obras. Olha só, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras. Bem-aventurado o homem que Deus perdoa. Bem-aventurado, aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurado aquele que recebe o perdão do Senhor. Abençoado é aquele que encontra no Senhor perdão. Sabe? Não existe mal nenhum, não é errado dizer: eu fui abençoado porque eu estou sendo bem-sucedido financeiramente e o Senhor tem me abençoado. Não existe nada de errado quando o Senhor nos cura e a gente diz: eu sou abençoado porque eu estou com saúde. Não existe nada de errado dizer: eu sou abençoado porque os meus filhos estão indo bem. Mas, amados, ser abençoado é tão mais profundo do que isso. Vai tão mais além disso, é tão mais profundo do que isso. Quando a gente fica nesse raso e a gente está conectado a esse lugar que é muito imaturo ainda. Deixa eu te dizer uma coisa: quando as nossas expectativas de bênção estão conectadas a isso, é tão fácil a gente se sentir amaldiçoado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que de repente
vai dar uma balada aí, mas como eu disse, tem hora que tem que bagunçar para arrumar. Amados, nem sempre a infelicidade é maldição. E nem sempre a felicidade é bênção. Vocês estão entendendo? É tão mais profundo. Sabe, queridos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, ou de repente você evita pensar nisso, mas eu quero te levar a pensar nisso agora. Sabia que agora, nesse exato momento, tem um irmão teu, que tem Jesus como Senhor e Salvador, tem uma fé robusta, ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a sua vontade, e ele está agora morrendo de fome na África. E eu me pergunto, o que você faz com essa informação? Como é que você resolve isso dentro de você? Porque se a tua fé e a tua visão de bênção é rasa, não faz sentido. Como que agora tem um irmão nosso com câncer terminal que não foi curado, morrendo nesse momento? O que você faz com essa informação? O que fazemos com isso? Onde colocamos isso? Porque se a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, não ache que você é a bolacha recheada do pacote, que com você é diferente. E aí? É ruim de pensar nisso, né? Parece que não tem resposta para isso, não é? E sabe por que parece que não tem resposta? Porque a gente está no raso. E se a gente está no raso, a gente classifica a bênção assim. A gente acha que bênção é isso. Sabia que não existe em nenhum lugar da Bíblia, no Novo Testamento, quando fala das bem-aventuranças e quando fala bendito é, abençoado é, nada conectado a essas coisas? Sabe, amados, eu me pergunto de verdade, é tanta igreja lotada nesse país, e a minha pergunta é, está lotada de adoradores ou de interesseiros? Sério? Que só vem buscar a benção, que nem os 9. Mas sabe, a Aparecida do Norte também está lotada de gente que recebeu cura, sabia? Mas o único, tem feitiçaria que cura, tem promessa que cura, tem oferenda que cura, tem, senão não estaria lotado lá de gente agradecendo. Vocês também já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que é lotado daquele jeito porque as pessoas fazem promessas e recebem? Mas o único capaz de abençoar com a profundidade do que essa palavra significa. Quando nós vemos o Sermão do Monte, que ele começa a descrever as bem-aventuranças, é tudo sobre uma realidade espiritual. É tudo sobre uma realidade espiritual. Sabe por que tem tanta gente? Vamos parar para pensar, sabe por que tem tanta gente de mal de Deus? Não é? Ai, estou de mal de Deus, estou brava com Deus, estou zangado com Deus. Sabe por quê?
Porque, amados, só pode estar nesse raso. Por que colocou as tuas expectativas nessas bênçãos rasas? E aí se frustra e fica mal de Deus sem conseguir compreender o que Jesus fez na cruz. O amor, a profundidade. Meus amados, não existe nada mais profundo, nada mais maravilhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus não voltar, nós vamos tudo morrer. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai morrer. E não tem nada mais glorioso, nada mais impactante. Deixa eu te falar, me impacta quando eu vejo um cristão profundo, maduro na sua fé, no leito de morte. E ele olha para tudo aquilo e ele não se assombra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não existe nada mais confrontador para mim, que confronta a minha fé, a minha confiança, do que olhar para um irmão que sabe que a qualquer instante ele vai para a glória e ele está em paz. Porque ele entende que ele é abençoado. Ele entende que ele é abençoado. Ele é abençoado. Ele é abençoado. Ele é abençoado. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos entender a profundidade daquilo que Jesus fez por nós. O que Ele fez por nós, ninguém pode fazer. O que Ele nos oferece, ninguém pode oferecer. Então, amados, se você não tem nada, você é abençoado. Eu vou te dizer algo. Um homem feliz, hoje, sem Jesus, com toda a lista de check do que a gente classifica como bênção. Ele é bem-sucedido, ele é saudável, ele tem uns filhos educados, que estão bem, ele tem um casamento feliz. Olha só, sabe por quê? Às vezes a gente classifica bênção com felicidade. E não é assim. Porque esse homem, ele pode ser feliz. Ele pode ter tudo isso, esse check. Bem-sucedido, check. Saudável, check. Filhos bacanas. Família, casamento. Um homem feliz. Mas, queridos, se esse homem feliz morre hoje, sem Jesus, ele não é abençoado. Entende? Como vai além disso? Como é pouco classificar a bênção do jeito que a gente faz. Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou falando que a gente precisa absorver aquilo que Jesus nos diz sobre.
Porque é uma delícia ter tudo isso, é muito bom ter saúde e a gente buscar isso. É muito bom a gente buscar ter um casamento. Nossa, a igreja trabalha para isso. É muito bom um homem bem-sucedido. É muito bom tudo isso, mas amados, sermos abençoados por Deus é tão mais profundo que isso. É tão mais profundo. Quando a palavra de Deus fala, os pecados são perdoados, cujas maldades são perdoadas, cujas maldições são perdoadas, todo o teu egoísmo, toda aquela vida torpe é perdoada. Bendito, bem-aventurado é o homem que encontra o Senhor, aonde os seus pecados são perdoados. Uau, que bênção! Vocês se lembram um dia que o pastor contou aqui para vocês de um episódio, de que o pastor chamou o povo para testemunhar. E aí o pastor empolgado e falou, compartilha, irmão, e tinha uma fila, e um falou, eu cheguei nessa igreja andando a pé, eu não tinha nada, e hoje eu estou aqui com meu carro zero, porque Deus me abençoou, e a igreja bate palma e vibra, aleluia. E ele, glória a Deus, irmão, vem você aqui, conta. Irmãos, eu morava de aluguel, eu vivia numa pindaíba, e hoje eu tenho minha casa própria, porque o Senhor me abençoou. E a igreja vibra e fala, glória a Deus, amém. E aquela festa, e aí chega um senhor, e o Senhor, qual é a bênção que o Senhor tem para me contar? E ele fala, meus irmãos, eu encontrei Jesus. Jesus perdoou os meus pecados, Ele esqueceu tudo de errado que eu fiz e Ele me deu a vida eterna. E aquele pastor então olha para ele e falou, muito bom, irmão, mas qual é a bênção que o senhor tem para contar? Sabe? É muita gente interessada, que nem aqueles 9. Eu digo que faz 4 avivas que eu falei assim, que o Senhor está levantando uma igreja dentro da igreja. E essa igreja dentro da igreja, ela é menorzinha. Porque eu muito acredito que essa igreja simbolizada pelos 10 leprosos, esse um que volta para louvar e adorar. E que encontra salvação. E eu sinto o meu coração, que ele queima, ele arde. Eu falo, Senhor, eu quero ser esse. Que nós sejamos esse. Que nós sejamos esse, que a tua palavra diz que o Senhor passa os teus olhos procurando uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Uma igreja que não faz bico para Deus porque não conseguiu alcançar aquilo que tinha de expectativa. Eu estou dizendo para você, sim, às vezes é frustrante, a gente pode ficar chateado, mas meu amado, não menospreze a obra de Deus na tua vida, porque você não conseguiu alcançar coisas terrenas. Aquilo que Ele fez para nós é tão mais profundo, é tão mais maior, é a magnitude da obra dEle. Ele então fala, bem-aventurado o pobre de espírito, ali em Mateus 5, que é aquele que é humilde em reconhecer a sua necessidade. Ele diz, bem-aventurado o manso, aquele que é gentil, aquele que é bondoso, paciente, tolerante. Sabe, é uma bênção alcançar isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque do mesmo jeito que a gente precisa da misericórdia dele todos os dias, nós temos que estar disposto a sermos misericordiosos. Dispostos
Assim como Ele nos ensina, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, já falei isso aqui antes, mas faz tempo. Tem gente que não ouviu. Eu prefiro a versão católica do Pai Nosso, porque eu acho muito mais profundo falar de perdoar a ofensa do que dívida. Muito mais. Porque eu acho que é muito mais difícil a gente lidar com uma ofensa do que com uma dívida. Essa versão da dívida eu não acho tão profundo quanto perdoai as nossas ofensas, o quanto a gente ofende ao Senhor. E Ele está disposto a nos perdoar. Mas Ele diz também, assim como vocês estão perdoando as ofensas, como vocês estão sendo ofendidos, esse é bem-aventurado, um coração misericordioso. Amados, isso é bênção. Sabe o que é bênção? Vamos falar de bênção, é isso. É você falar, eu sou abençoado porque eu tenho conseguido perdoar. Eu sou abençoado porque eu tenho entendido cada vez mais quão pobre eu sou, necessitado eu sou abençoado porque eu tenho entendido que eu não sou nada sem Ele. Isso é ser abençoado por Deus. Bem-aventurados pacificadores. A palavra de Deus diz que Jesus é conhecido como um príncipe da paz. Aquele que estabelece a paz. Sabe? Aonde nós estamos, da maneira que nós estamos, nós temos que promover isso. Às vezes, amados, promover a paz é confrontar. Às vezes sabe? Porque não é ser pacífico. Sabe, com tudo, qual é aquela palavra que você... Apaziguador, não é isso. Mas é gerar paz. Está tudo bem, está em paz. Mesmo que para isso tenha que gerar, às vezes, um desconforto. Porque o príncipe da paz nos confronta o tempo todo e não é gostoso e confortável, não é? Mas gera, uau, quando a gente acerta e consegue, quando o príncipe chega e fala, faz assim, e a gente consegue, é tão gratificante, é tão maravilhoso saber que ele está lá, sorrindo para a gente, falando, é isso aí, filha, high five, aqui. Tem sede de justiça, ai, que maravilhoso isso. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. É sair, sabe, desse autocentrismo. É saber olhar para fora e esperar que as pessoas sejam tratadas, que as coisas sejam feitas de maneira justa. Abençoado é aquele que tem esse coração. É o que a palavra diz. A palavra diz que abençoado é aquele que tem um coração puro, sem malícia, sem segundas intenções, verdadeiro, transparente, real. A palavra diz que abençoado é esse abençoado. E o último, amados, para quebrar, eu acho que bem-aventurado, abençoado, é aquele que sofre perseguição. A gente acha tanto que é o contrário disso, ser abençoado. Desculpa. Quando está tudo numa boa, numa nice, está tudo tranquilo, olha que bênção. Aí Jesus chega e fala assim, não, abençoado é aquele que sofre. Primeiro que parece que a palavra sofrimento e abençoado não combinam juntos.
coisa doida, como assim? O abençoado vai sofrer. Sofrer perseguição. Amado, você quer um termômetro se você é abençoado? Tem alguém te perseguindo? Mas assim, deixa eu falar uma coisa séria. A crentaiada tem confundido esse negócio de perseguição e fica inventando história. É perseguição pelo evangelho, porque assim, tem gente que fica com um complexo de rejeição e fica vendo coisa em tudo e precisa ser curado em tudo e está no trabalho. Ai, todo mundo me persegue, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo. Não é esse tipo de perseguição. A perseguição da bem-aventurança aqui é aquele que defende o evangelho. Porque às vezes você é um agente no teu trabalho, ninguém nem sabe que você é evangélico, que você é crente, e você chega para as pessoas e fala: ai, pastor, estou sendo perseguido lá porque eu sou crente. Mas o que você tem feito em relação a isso? Me conta mais. Mas não tem mais para contar. Sofrer, perseguição, é quando você tem uma postura de remar contra a maré. Está todo mundo fazendo e você fala: não, eu não vou fazer assim. E aí todo mundo vai olhar para você e vai te rejeitar. E aí o Senhor vai olhar e vai falar: abençoado é você. Abençoado é você. É na escola, quando está todo mundo fazendo aquilo, falando sobre aquilo e conversando sobre aquilo e dando risada sobre aquilo, coisas indecentes, imorais, e de repente você se levanta e fala: desculpa, ei, vem aqui, não, eu não vou, eu não ouço esse tipo de música, acabou, a partir desse dia você é uma pessoa perseguida. Você vai sofrer bullying, você vai sofrer rejeição, eles vão fazer piada de você. E a palavra diz assim: abençoado é este. Abençoado é este. Efésios 1:3. Coloca aí, tem como colocar? Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que profundo que é ser abençoado. Amados, com isso o que eu quero dizer? Se você tem Jesus como Senhor da tua vida, se Ele é Senhor da tua vida, você é abençoado. Não importa a tua situação, não importa as tuas circunstâncias, não importa como você está, não importa nada. Eu estou aqui para te dizer porque a palavra diz. Lembra de ontem o que a palavra diz? A palavra diz que você é abençoado. Você é abençoado. Tenho algo para dizer para vocês em relação ao filho de vocês. Pode ser que vocês já tenham sofrido alguma frustração pela imaturidade. Pode ser que vocês tenham uma expectativa, e ela é genuína e verdadeira, de cura. Pode ser. E eu teria. Mas eu preciso dizer para vocês algo que a palavra de Deus diz que tem muitas coisas que acontecem para confundir. Que Deus promove para confundir. Entende isso? Eu imagino todos os caminhos que vocês já devem ter buscado e tudo aquilo que vocês já devem ter feito para tentar descobrir o porquê, a raiz, a razão. Mas Ele é abençoado.
Ele é muito abençoado. Ele é muito abençoado. A bênção do Senhor é sobre ele. E o Senhor vai levantá-lo para gerar esse tipo de convicção da verdadeira bênção de Deus. De uma maneira profunda. Não numa expectativa de multidão, mas numa realidade de intimidade que conhece um Deus de verdade. Que vai além da aparência, que vai além de uma situação física, é tão mais profundo, é tão mais maravilhoso, é tão mais marcante. Vocês conseguem entender? Vocês entendem isso? Isso já entrou, né? E eu oro ao Senhor que isso penetre no coração dele, para que ele se levante, para confundir os sábios. Eu estou falando tudo isso, eu posso falar para a igreja? Eles têm um filho e ele nasceu com uma cegueira física de nascença, né? Sem o globo ocular. E eu estou aqui dizendo que ele é um abençoado. Ele tem tudo, 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 tudo. Não existe falta em nada na vida dele, porque Jesus é o pastor, é o Senhor, é o Deus que tem abençoado a sua vida. Vocês estão entendendo? É tão mais profundo ser abençoado por Deus, meus irmãos. E quantas vezes a gente fica numa meninice, numa infantilidade, achando que a gente tem direito de ficar bravo com Deus, porque a gente coloca na nossa lista as coisas tão medíocres do que é bênção, enquanto Ele fez algo tão profundo, tão maravilhoso, que ninguém é capaz de fazer. Não existe feitiçaria, não existe promessa, não existe homem, não existe deuses, não existe dinheiro, não existe nada que é capaz de te dar aquilo que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Nada, ninguém, nada. Essa bênção te alcançou. Essa bênção te alcançou. Oh, Deus! Como a gente precisa amadurecer, crescer, aprofundar. Oh, meus irmãos, Deus é tão bom. Ele é tão bom. Deus é bom, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Ele nos dá aquilo que é mais precioso. Não existe nada mais precioso. Nada mais precioso. E às vezes a gente é um bando de interesseiro, que a gente só vem para Ele querendo coisas, enquanto Ele está lá querendo nos dar algo tão maravilhoso. Oh Deus, queremos, Pai, te amar mais, nos entregar mais. Queremos entender, Senhor, o valor que Tu tens. Entender essa obra maravilhosa. Entendermos o privilégio que temos, Senhor. Entendermos, Senhor, a profundidade de sermos abençoados por Ti. Entendermos, Senhor, que além, Pai, daquilo que é óbvio aos nossos olhos, o Senhor olha com mais profundidade.
O Senhor sempre é mais profundo do que nós, e isso é tão maravilhoso. Saber que não confiamos mais em nós, mas depositamos as nossas confianças e a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor entende de fato a minha necessidade. Perdoa, Senhor, muitas vezes o nosso olhar tão terreno, tão limitado, tão pequeno, tão egoísta, tão para aqui, para agora, enquanto o Senhor está falando, filha, é tão mais profundo que isso. É tão mais poderoso que isso. Filha, isso não é nada. Filho, isso não é nada. Não é nada. A gente ora para crescer. A gente ora para amadurecer. E o Senhor é fiel em responder. Porque tudo que um pai quer é ver um filho crescer. Tudo que um pai quer é ver um filho amadurecer. E tudo que um pai quer é que um filho não chegue para ele por interesse, mas que chegue a ele porque o ama. É tão delicioso quando os meus filhos chegam até mim só para me dizer: eu te amo, mamãe. Para me abraçar, para estar comigo. Mas quando eles querem alguma coisa, eu já percebo. Isso aqui não é muito verdadeiro, não. Está me agradando diferente. O que você quer? E é diferente essa aproximação. Ela é muito diferente. Para quem está olhando de fora, pode parecer uma aproximação, mas no coração do Pai há uma distância. Tem muita gente se chegando a Ele, mas para dizer o quê? Para falar o quê? Faz toda a diferença. Vamos adorar o Senhor. Se coloque de pé para a gente encerrar em adoração a Ele. Se você o adora, se você o adora, não perca essa chance. Não perca essa chance. Abençoado, bendito do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é. Ele é Senhor sobre a criação. Oh, tu és. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Nos foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Somos abençoados. Nós somos abençoados. Sobre as trevas, Redentor, vida, verdade, caminho e paz. Luz sobre as trevas, Redentor. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, venha em Jesus Cristo. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, venha em Jesus Cristo. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir para isso aqui. Só te entregar. Só entregar o princípio e o fim, o universo rei, o mundo à luz. Para nós, suas vozes. Suas vozes, suas vozes. Suas vozes. Suas vozes. Para nós Ele é
Deixa isso entrar nos teus poros. Deixa isso sair do teu coração. Creia nestas palavras. Só a Ele, só a Ele, o começo e o fim. E o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Adoração, aleluia. Não deixa nada no caminho, nada no caminho. Não tem saúde no caminho, não tem dinheiro no caminho, não tem expectativa no caminho, só a gratidão, aleluia. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Obrigado por alinhar o nosso coração com o Teu nessa manhã, Senhor. Obrigado por nos trazer de volta às veredas antigas, o caminho original do qual o Senhor pavimentou, Senhor. Senhor, que tudo que é palha queime do nosso meio. Tudo que é palha queime do nosso meio. Que só reste o Senhor e mais nada. Em nome de Jesus. Vai na bênção. Deus te abençoe. Seja avivado em nome de Jesus.